Nós estamos mais uma vez no nosso fórum Teologia com Café, Coração, Força, Alma e Entendimento. É um fórum que nos permite falar sobre certos assuntos de forma muito aberta e muito profunda. Agradecer ao Jorginho também por estar aqui connosco, mas acima de tudo ao Pastor Jesus por estar aqui e ao Dr. Pedro Sayum, que está em casa. Não sei se o Dr. Pedro consegue dar uma boa noite. Estejam me ouvindo, o pessoal de casa deve estar me ouvindo e vendo, não é isso? Exatamente. Pastor Jesus quer dar alguma palavra? Okay. Microfone do pastor. Som. Olá, pessoal. Inês, Jorginho, meninos da mocidade. Pedrão, bom te ver aqui, Pedro. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria estar aqui com essa moçada. Que Deus nos abençoe. Doutor Pedro, muito obrigada por ter aceito mais uma vez participar connosco. Mesmo à distância, as novas tecnologias realmente nos ajudam a conseguir diminuir estas barreiras. Nós vamos retornar àquele tema que nós começamos com vocês no final do ano passado. Nós saímos daqui a passadas 10 da noite que ninguém queria ir embora, então, e pediram muito, por favor, volta. Então nós realmente vamos voltar sobre o tema Os Ídolos dos Tempos Presentes. Jorginho, queres explicar como é que é a questão das perguntas? Sim, boa noite, pessoal que está em casa. Nós temos duas plataformas de perguntas. Você pode fazer sua pergunta pelo próprio YouTube, no chat do YouTube mesmo, como de costume. E também vai ter um QR Code aqui no canto da tela. Se você escanear pelo seu celular, ele vai cair num link do WhatsApp que você pode enviar sua pergunta também. Lembrando que as perguntas vão ser feitas aqui de forma anônima, então não precisa ter vergonha ou medo, pode fazer sua pergunta sem constrangimento, que nós iremos repassar para o pastor Jesus e para o doutor Pedro Sayum. Pastor, quer dizer alguma coisa antes de iniciarmos? Tranquilo? Então, o nosso tema é Os Ídolos dos Tempos Presentes, um olhar sociológico e religioso. Pastor, antes de eu ler este primeiro parágrafo, será que existe realmente uma barreira assim tão grande entre o sociológico e o religioso? Eu acredito que como forma de interpretação, de interpretação de mundo, existe sim uma diferença, porque de um lado religioso, nós vamos tratar com... Geralmente nós tratamos com dogmas, vamos dizer assim, enquanto que a sociologia, ela é a arte da desconfiança. Ela te leva a olhar espectros, que a percepção religiosa não olha. Então, há uma diferença de método, de visão também, existe sim uma diferença. Doutor Pedro, em relação a essa questão do sociológico, do religioso, será que é assim tão antagónico para alguém que não é um pastor? Eu acho que... duas coisas. A primeira, eu não sou teólogo, eu sou cientista social, mas eu gosto dos teólogos, sabe? E me lembrei do Karl Barth, que diz que uma boa teologia se faz com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. De forma que a sociologia tem o apoio, pelo menos desse teólogo, no sentido de que não se faz teologia, não se vive religião fora do contexto da produção das ciências sociais. Estou me lembrando aqui, de Paulo, em Atenas, no Areópago, ele estava atento à cultura grega, não apenas à teologia judaico-cristã. Então, é importante o instrumento que Deus nos permitiu desenvolver, vamos dizer, a sociologia, a antropologia, assim como a medicina, assim como a química, a física. Às vezes as pessoas costumam separar as ciências chamadas duras, físicas, das ciências humanas, e às vezes nem a consideram ciência, a consideram opinião, mas não é verdade. Então nós estamos lidando com instrumentos científicos importantes para a nossa vida e para a compreensão do mundo. Será que é um medo do conhecimento? Parece um pouco, não é, pastor? Ou às vezes é o nosso conhecimento que é limitado e a gente não tem a capacidade de entender a dimensão do conhecimento do outro. E às vezes parece que a gente fica bem limitado naquilo que nós sabemos. Será isso?
Eu acho que sim, eu acho que assusta, né? Não só assusta, como também demanda, né? O processo de pensar, de crescimento, ele é sempre um processo muito doloroso, não é um processo fácil, né? Para você estabelecer o novo, você tem que fazer algumas rupturas num processo dialético, né? Eu gosto de pensar no crescimento, do conhecimento, do entendimento, numa perspectiva dialética. Você cresce fazendo rupturas, e rupturas são extremamente dolorosas, e principalmente quando se trata do nosso mundo religioso, de verdades dogmáticas, e para fazer rupturas com algumas delas é um processo realmente muito doloroso. Parece que todos os dogmas têm preconceitos entre si. Eu acredito que sim. Eu acho que toda postura dogmática ela acaba sendo impositiva e autoritária, né? E é fácil você pegar uma verdade já pré-determinada, já pré-concebida, e tomar aquilo como verdade pronta, acabada e absoluta. É mais fácil do que você ter que pensar, será que é assim mesmo? Então isso realmente gera medo, mas gera muita dor também, né? Por isso é que é mais fácil catequizar do que instruir. Perfeitamente. É isso mesmo, é verdade. É isso. Muito mais fácil para os dois lados, né? Quando nós fazemos estes fóruns, normalmente eu envio um formulário nos jovens para fazerem algumas questões para nós já iniciarmos. Houve um jovem que fez um texto que eu queria ler para nós iniciarmos aqui. A nossa sociedade tem uma determinada visão do que seria uma vida perfeita ou plena. É isso um ídolo? Uma vida perfeita diante do entendimento da sociedade pós-moderna, muitas vezes representada nas redes sociais, em grande parte por pessoas que apenas fingem ter essa vida. É um ídolo por ser algo com que as pessoas buscam desesperadamente através dos seus esforços, levando em consideração os seus próprios desejos. Esse processo envolve outros líderes atuais, como dinheiro, status sociais, bens materiais, prosperidade material e emocional. Essa última, muito buscada atualmente em locais errados e de forma errada. Aparência física socialmente admirada, um emprego de renome, um reconhecimento intelectual e considerada também a relativização de tudo o que é biblicamente correto e utiliza o eu como medida desse relativismo. Eu achei brilhante esta colocação, não sei quem foi. Eu fico, como líder, muito orgulhosa de ver o desenvolvimento intelectual, de ver assim, os horizontes a aumentar e termos a oportunidade de falarmos sobre estes assuntos abertamente, sem ter esses problemas de falar sobre certos dogmas, de falar sobre certos assuntos. Então eu fico realmente muito feliz de ver a amplitude do conhecimento que nós temos vivenciado. Pastor, é incrível porque isto que ela descreveram e que outras pessoas fizeram as perguntas não teve nada a ver com as perguntas da outra vez. Estamos a fazer perguntas totalmente diferentes do mesmo tema. É verdade, muito interessante. É muito interessante. Então vamos para a primeira pergunta, pastor. Ok? O eu próprio seria um grande ídolo, uma vez que se olharmos para todas as demais coisas que podem vir a ser de ídolos em nossas vidas, como dinheiro, sexo, poder, etc., são coisas que usamos como uma forma de oferenda para nós mesmos para nos sentirmos bem? Quando eu penso na questão do eu gosto muito de ler os textos do Brennan Manning, quando ele fala desse usurpador que vive em mim. Então, desde Adão e Eva, né, no processo da tentação e no que nós chamamos de queda, o processo que aconteceu ali foi exatamente isso, uma tentativa de usurpação, né? Você tem Deus, Criador, o único que tem o direito de saber e de conhecer todas as coisas, e de repente, numa proposta, né, de autonomia, você será como Deus, né? E nós engolimos isso, ou seja, em Adão e em nós mesmos, né, nós estamos sempre nessa perspectiva de usurpar o lugar de Deus. Então, todas as vezes que
eu me coloco, né, ou eu me autocentralizo, é um processo idolátrico, né? Esse usurpador que vive em mim. Então, por natureza, pelo pecado, não numa perspectiva puramente pessimista, né? Mas nessa perspectiva do eu egolátrico, idolátrico, eu vejo nessa perspectiva do usurpador. Esse usurpador que vive em mim, que cobiça continuamente contra Deus, que não se aquieta, que não se acomoda, que não se contenta e que também não se submete, né? E não busca em Deus a plenitude, mas quer ser a plenitude, né? Quer ser Deus. Então, esse usurpador que vive em mim é, sim, uma perspectiva egolátrica e idolátrica do meu eu na minha relação com Deus. Então, sempre que eu busco o meu eu, então é eu a tentar fazer uma deidade pessoal? Será isso? Com certeza. Todas as vezes que eu me transformo na referência, no centro, na autonomia, né? Então, é um processo sutil de usurpação. Eu estou usurpando o lugar de Deus, né? Então, esse usurpador que vive em mim. Só uma dúvida quanto à questão, pastor. Porque, pelo que eu entendi da questão, a pessoa colocou como se os outros ídolos estivessem, fossem uma subdivisão de um ídolo maior que a gente coloca, que é o próprio eu, né? Só que eu não sei como tratar isso, mas assim, eu acho que tem alguns ídolos que a gente cria o dia, que às vezes até ultrapassa o limite até do eu, né? Chega numa margem de idolatria acima do humano. Eu só acho que os outros ídolos que são colocados aí, que são reais, né? O dinheiro, ou o mamon, ou outras formas de realizações, ou de busca de alegria, eles só existem ou passam a existir a partir do momento que eu não consigo ter em Deus a plenitude da minha existência, né? Quando o meu eu, na insustentável leveza do ser, né? Milan Kundera, quando esse eu insustentável não se acomoda em Deus, ele vai flutuar e tentar se acomodar em outras coisas. Ou o meu eu se acomoda em Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, e se realiza e se planifica completamente em Deus, ou então ele vai ficar leve, sempre flutuando e buscando repouso ou âncora em outras coisas, como dinheiro, sexo e por aí afora. Mas começa tudo realmente aqui nessa insustentável leveza do ser, né? Doutor Pedro, a sociedade diz-nos o contrário, não é? Que nós temos de enaltecer o nosso eu, colocar a nossa carreira à frente de tudo e procurar realmente ser melhor que o próximo. Eu queria rapidamente lembrar vocês de algumas coisas. A primeira é que nós, em termos históricos, nós saímos de uma sociedade centrada em princípios religiosos, e isso não foi só durante a Idade Média. Durante a Idade Média, essa sociedade centrada em princípios religiosos foi muito forte. Mas mesmo depois da Idade Média, já na chamada Idade Moderna, o momento que nós vivemos até hoje, modernidade, embora muitos usem o termo pós-modernidade, eu não uso e não considero que nós estamos vivendo pós-modernidade. Esse é um outro debate, né? Mas vamos dizer que a sociedade baseada em princípios religiosos, ela veio sendo superada e nós estamos vivendo essa superação, e o que ocupou o lugar dos princípios religiosos, eu posso dizer que esse eu que vocês estão dizendo ocupou o lugar dos princípios religiosos na organização da sociedade. Daí a gente fala em sociedade de consumo. A sociedade de consumo é a sociedade em que as mercadorias
exercem um papel, eu digo, fundamental no estabelecimento de valores, de busca, de profissões, de vida humana. Então, nós vivemos numa sociedade centrada no eu. Dito de outra forma, nós antes tínhamos um eixo estruturante da sociedade, e obviamente por consequência das pessoas, né? O eixo estruturante, ele era transcendente. Mas com o advento da modernidade, o eixo estruturante da vida das pessoas é agora imanente. Então, as pessoas não estão buscando de forma franca o outro mundo, a transcendência, a salvação. Então, existe uma queda para o que nós chamamos de aqui e agora, do mundo do instantâneo. Então, essa é uma realidade contra a qual nós não temos como lutar. Acredito, como disse o pastor Jesus, que o cristianismo pode ser uma contracultura, mas a cultura vigente na sociedade é de se libertar, e isso tem aspectos positivos e negativos, de se libertar do mundo dos princípios religiosos como organizador da vida e do eu como organizador da vida. Eu só quero lembrar para vocês que são protestantes que o protestantismo teve um papel fundamental na construção desse eu, desse indivíduo responsável por si mesmo, sujeito da sua própria vida. Afinal de contas, Lutero, lá em 1517, estabeleceu o princípio do sacerdócio universal dos crentes. Era um princípio do mundo protestante. Ou seja, não é a religião que salva. O único responsável pela vida e pelo pós-vida é o ser humano, individual, singular. Então, nós temos um eu construído, gigante, e talvez, saindo da sociologia, eu queria encerrar para dizer para vocês que o que está complementando a pergunta, a questão do dinheiro, sexo e poder como ídolo, a pergunta é bem teológica, sabe? Porque vocês colocam a questão do ídolo. Eu não colocaria a palavra ídolo, porque ela puxa para a religião. Mas dinheiro, sexo e poder são definidores da vida de todos nós. As relações de poder estão, por exemplo, relações de poder estão estabelecidas em todos os níveis. Olha a postura e a posição das mulheres na sociedade. Como nós organizamos a igreja. Não é? Os departamentos, a hierarquia de poder, os poderes do Estado e tudo mais. Não é? Então, a questão do sexo ou do dinheiro também tem influência decisiva na vida de cada um de nós. Eu acho que nós não podemos tratar isso como ídolo, não é? Mas é preciso ver qual é o lugar de cada uma dessas coisas na nossa vida, para não ficar na pura negação. Assim, muito joia essa questão do eixo estruturante, né, que o Pedro está colocando, e o que dá sentido à vida e à existência, né? Agora, eu acho muito legal essa perspectiva bíblica, né, da fé cristã, enquanto totalizante e que abarca todas as dimensões da vida e da existência, né? Isso é da fé cristã e também de outras manifestações de fé, até manifestações ideológicas também, né? Mas nessa perspectiva totalizante do cristianismo, né? O ser humano, o eu, né? o meu eu, citando Santo Agostinho, né? Senhor, tu nos criaste para ti e só seremos plenamente felizes quando vivemos plenamente para ti. Então, enquanto eu não entender que o meu eu, ele só pode, né? Isso é uma perspectiva cristã,
ele só pode se plenificar em Deus, né? Só em Deus minha alma estará plena e segura, né? Então, quando eu perco de vista essa perspectiva cristã da vida, da existência do ser humano, o meu eu ele vai ficar flutuante, ele vai ser essa insustentável leveza do ser. A proposta da fé cristã, ela é, como disse o Pedro, ela é contra a cultura, né? E ela é totalizante, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Ou seja, ou Jesus é muito doido, ou ele está realmente fazendo uma proposta de colocar esse ser, esse eu, num lugar, né, que acomoda realmente, que se plenifica, né? Só voltando um pouquinho à fala do Dr. Pedro, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Dr. Pedro até começou a falar sobre Martim Lutero e a pergunta é um pouco disso. Nesse processo da importância do eu e da individualização, qual seria o paralelo com a importância da Reforma Protestante como movimento precursor para a abertura do espaço para o surgimento desse eu? Eu tenho estudado muito a reforma protestante da perspectiva das consequências da reforma para a construção do chamado mundo moderno. Todos os autores que eu estudo, sociólogos, antropólogos, historiadores, eles nos falam dessa perspectiva, como que o protestantismo, para usar uma expressão de um sociólogo, como o protestantismo era próximo do sistema social e econômico que estava nascendo. O sistema econômico social que estava nascendo era um sistema chamado de capitalismo, baseado na propriedade privada dos meios de produção, baseado na busca incessante de progresso e de lucro, e etc. Então, esse sistema, com diversas características contrárias às características do sistema anterior, esse sistema tinha afinidades eletivas com o protestantismo, porque o mundo protestante também valorizava o trabalho, e o trabalho como vocação, o trabalho como coisa santa. Dizem que a história, né, registra que um homem convertido ao mundo protestante perguntou para Lutero, disse para Lutero que queria engrandecer a Deus. Então, o que ele deveria fazer para engrandecer a Deus? Se Lutero estivesse preso ao sistema que estava sendo superado, ele ia dizer, vá para o monastério, se torne um monge, ou vá para a igreja cantar cantos gregorianos e fazer muitas rezas. Mas como Lutero já tinha se desgarrado dessa visão, ele disse para o homem, ele perguntou para o homem, qual é a sua profissão? E ele falou, eu sou sapateiro. Então é o seguinte, se você quer engrandecer a Deus, faça um bom sapato e venda por um preço justo. O que Lutero fez foi a sacralização do trabalho. E de lá para cá, esse homem trabalhador, voltado para o progresso, que é uma palavra que não existia e que tem muitos significados, este homem foi sendo construído. Sacerdote único, não precisa da instituição mais para se salvar. Antes era extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Aí vem Lutero com a Reforma Protestante e fala: cada homem é sacerdote de si mesmo diante de Deus. Então a sociedade empreendedora, capitalista, certo? De busca de lucro incessante, racional, porque o que marca o capitalismo é a racionalidade técnica. Esse sistema se beneficiou do protestantismo.
E o protestantismo se liberta daquela magia religiosa que existia até então. Não tem nada mágico no mundo mais. Tanto é que as igrejas se tornaram galpões vazios, né? Não tem nada dentro das igrejas protestantes, ao contrário das igrejas católicas, ortodoxa grega, ortodoxa russa e outras. As igrejas fizeram da Bíblia o centro de tudo, ou seja, uma racionalidade extrema. Então, a religião é próxima daquele contexto de sociedade, afinidades eletivas com o capitalismo, né? O protestantismo. Criando, então, este indivíduo responsável, trabalhador, disciplinado, ético. Então, a responsabilidade do protestantismo é enorme na formação do homem moderno e também enorme no progresso técnico, científico, racional, que é a marca do mundo nosso, do mundo chamado ocidental capitalista. Tens alguma pergunta? Posso fazer? Eu vou fazer aqui uma pergunta, novamente ligada à autolatria. Antes de mais, Dr. Pedro, obrigada por essa explicação. Eu ficaria aqui horas a ouvi-lo. Vivemos em uma sociedade em que a aparência, a apresentação pessoal, tornou-se um parâmetro. No mundo de redes sociais, o que você mostra tem sobressaído ao que realmente se é. Diante dos desafios dessa era, até onde é que isso é algo saudável ou idolatria da própria imagem? Essa dinâmica, quando a gente olha nessa perspectiva sociológica, né? Quando você se depara com a realidade e como você vai lidar com ela, né, de uma forma cristã, de uma forma saudável. Nos anos 80, no meu caso, a gente assistia, 80, 90, você assistia o Matrix e achava uma coisa inimaginável. Nós assistimos o Avatar, né, um filme bastante premiado, e achava que aquilo era uma loucura, um absurdo, né? E hoje, graças à internet, à mídia social, o mundo virtual ele se confunde com o mundo real, né? Então, o virtual passou a ser o real e o real parece que passou a ser o virtual, né? Então, as pessoas hoje elas vivem e reagem muito mais em função do mundo virtual do que propriamente do mundo real. E agora, com a pandemia, isso ficou muito mais real ainda, né? Eu já disse aqui para alguns pais que eles não conhecem os próprios filhos, porque eles conhecem os filhos a partir do mundo real. Aquele menino que se assenta à mesa para almoçar com ele, aquele menino que está ali dentro de casa, mas se ele não conhecê-lo no mundo virtual, na verdade, ele não conhece aquele indivíduo, ele não conhece aquela pessoa. Então, o mundo virtual ele trouxe isso, né? A questão aquela propaganda antiga, né? Sobre a sede não é nada, a imagem é tudo, né? Então, o mundo virtual ele traz essa perspectiva e essa realidade. Ou seja, o que importa é o que se vê, é o que se apresenta dentro desse mundo virtual da imagem. Então, nessa perspectiva, nós precisamos, sim, fazer uma leitura disso à luz da fé cristã, à luz de uma perspectiva cristã, né? E da própria forma como a questão é colocada, ela já traz também uma certa elucidação. Viver em função de representação, viver em função de uma imagem, aparentar o que você não é, querer ser aquilo que você nunca foi, tentar passar para o outro, né, uma imagem daquilo que você não é,
é usurpação, é engano, é ilusão, né? Então, para um cristão, né, mesmo vivendo nessa sociedade, nesse mundo virtual, ele precisa ser quem ele é, ou seja, aquele ser que ele é diante de Deus e aos olhos de Deus, né? Porque Deus sabe quem nós somos, e essa tentativa, né, de aparentar, de representar, de querer ser aquilo que não é uma ilusão, é um engano. Segundo a Bíblia, isso se chama hipocrisia, é um ator, né? O pastor falou que o pai só conhece o filho se conhecer a parte também da rede social. Hoje sim, hoje nós temos verdadeiros avatares, né? Exatamente, essa é que é a questão. Será que conhece o filho, conhece a negritude do coração do filho? Será que, porque acho que às vezes é muito mais aquilo que eu tento transparecer para a sociedade, ou será que aquilo realmente sou eu? Está a entender onde é que eu quero chegar? Será que sou eu realmente? Será que é aquilo que eu quero transmitir? Porque senão também o pai vai ver o filho a fazer uma coisa que não lhe agrada, então o meu filho é aquilo e é aquilo, sabe? Parece que depois cria assim uma imagem assim bem... É difícil, realmente é muito difícil, né? É muito difícil, principalmente hoje, você ter esse discernimento, né? Quem que é o ser... A sua pergunta é, quem que é o ser real? É aquele que está na internet? É aquele? Ou o ser real é aquele que está assentado à mesa comendo, literalmente, um pedaço de pão, um pedaço de carne? Quem é o ser real? É aquele que se manifesta no mundo virtual ou é aquele que se manifesta no dia a dia, no cotidiano, né? É uma crise, né? É uma crise que nós vivemos. Pastor, até em relação a isso, sobre esse ser real, fico pensando que hoje a internet ela tem muitas redes sociais, né? Então, até dentro de diferentes redes sociais, você cria comportamentos diferentes. Avatares pessoas diferentes. E aí eu acho que entra nisso que o senhor terminou falando de crise, porque aí é uma crise de identidade, crise né? de identidade. Você perde o real ser de quem se é, né? É por isso que eu me lembro de um colega compartilhando conosco que ele recebeu uma sobrinha em casa para fazer os estudos. Só morava ele e a esposa, e veio uma sobrinha de fora para morar com os dois para estudar. E a menina, 1 mês, 2 meses, nunca se abriu, não conversava, não sorria, e eles não sabiam que, assim, não entrava, né, no ser daquela menina. E diz que um dia ela acordou de madrugada com um barulho, um clarão, né, vindo do quarto dela, e ele, passando para tomar água, olhou para dentro do quarto e viu que ela estava no computador, na internet. E disse que ela ria e conversava, e ela falou, não, essa não é a minha sobrinha. A minha sobrinha do dia a dia não conversa, não sorri, ou seja, eram 2 pessoas, né? Ou sei lá, 3, 4, 5, né? Então, vivemos esse tempo, vivemos essa realidade. Vou até introduzir o doutor Pedro no assunto. A gente tem uma pergunta aqui no chat do doutor Marcelo Henrique. Pede para perguntar ao doutor Pedro. Gadamer, em seu livro Verdade e Método, aborda o problema da pós-modernidade, que por meio da subjetivação da estética, se sobrepondo à ética cristã, se é que podemos invocar tal conceito. Então ele pergunta, até que ponto a igreja tem sido afetada por esta lógica? A ideia de que o sujeito está acima da estética significa dizer que, pela pergunta, né, do Dr. Marcelo Henrique, no mundo moderno, esse sujeito está tão acima que a estética está desqualificada. Quer dizer, a questão da beleza é simplesmente uma questão subjetiva. E é isso que ele está perguntando. Quer dizer, se nós vivemos num mundo
em que não existem parâmetros a não ser a minha própria visão, o eu centralizado, como fica o cristianismo? Eu acho que, vou dizer duas coisas, doutor Marcelo, agradecer a pergunta, agradecer aos outros amigos que estão nos acompanhando nesse programa, né? A primeira coisa o grande problema nosso, eu imagino, não é real ou virtual. O cristianismo inserido nesse mundo moderno. O pastor fala do real versus o virtual. Eu penso na aparência versus a essência. São coisas difíceis, porque eu tenho 57 anos e eu não sei exatamente ainda quem eu sou. Eu vou, sem querer escandalizar ninguém, eu vou dizer como aquele homem que disse: existe uma multidão dentro de mim. Mas não se assustem, não estou falando de demônios. Mas existem também dentro de nós, todos eles, né? Então, a dificuldade, imagino, se para um homem de 57 anos, que estou chegando na minha aposentadoria como professor, tive uma carreira política, já sou avô, não é? Essas coisas ainda batem dentro de mim e eu fico pensando nos nossos jovens, o conflito que não se vive hoje, né? Puxa vida, na minha, você formava como professor e ia ser professor para o resto da vida. Hoje não é assim mais. Vamos ter tempo para debater sobre isso. Então, o grande problema que eu vejo não é exatamente o problema da aparência, mas da confusão que se faz de aparência com essência. E muitas vezes, doutor Marcelo, a confusão que se faz daquilo que o cristianismo requer de nós e aquilo que as instituições interpretam como se o cristianismo quisesse de nós aquelas coisas. Olhe para a história que você vai perceber os absurdos desse cristianismo histórico. Por exemplo, na submissão dos negros aos brancos como se fosse coisa dada por Deus. E bíblica. Quem assistiu o filme do Quentin Tarantino, Django Livre, né? Viu lá os homens de bem brancos do sul dos Estados Unidos lendo a Bíblia e praticando a escravidão, com base no cristianismo. Então, a história desse cristianismo é uma história, até certo ponto, vergonhosa, né? Vergonhosa, que desfaz do Cristo. Né? Não é à toa que Gandhi, o libertador da Índia, disse para um pastor protestante que foi visitá-lo: adoro o vosso Cristo, detesto o vosso cristianismo. Então, doutor Marcelo, se nós nos aproximarmos mais de Cristo, e quando eu falo aproximar de Cristo, essa é uma coisa que eu queria deixar como conceito mais palpável. Aproximar de Cristo significa entender que somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus e por isso não podemos requerer dos outros mais do que a gente quer que Deus requeira da gente, ou seja, arrependimento, proximidade, convivência. E o senhor, que é do direito, sabe bem disso. O primeiro ato imoral na história da humanidade foi o ato de Caim com Abel. Não foi o assassinato, não. Foi a postura dele, quando Deus pergunta: cadê seu irmão, Caim? E ele disse: o que tem eu com o meu irmão? Isso é imoral. Então, eu vejo o cristianismo atuando nesta área, certo? Quando eu me volto para... Isso respondendo ao doutor Marcelo, mas quando eu me volto para a pergunta que foi feita aqui... o Jesus já disse bem a questão do real e do virtual. As pessoas que criam avatares, que criam personagens, lá no Instagram, sempre sorrindo, aparecendo cheio de músculos. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem uma biblioteca. Vocês estão vendo aí? Ela é real, viu? Mas na internet tem biblioteca para vender, virtual, só para você pôr atrás, para fazer de conta que você tem uma biblioteca. De você ler, que você é culto, a imagem, né?
Antigamente, na época do pastor Jesus, se dizia muito, parece, mas não é. Hoje, o que parece é. Porque a sociedade de hoje é o que o Guy Debord, um sociólogo que só escreveu um livro, lá na década de 60. Esse francês escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. E lá ele fala que a economia nos empurrou do ser para o ter. E agora, no mundo contemporâneo, nós deslizamos do ter para o parecer. É a sociedade do espetáculo. E o espetáculo, o que ele quer? O espetáculo não é nada. O desenrolar é tudo. A máxima do espetáculo é o que aparece é bom e o que é bom aparece. Então, vivemos uma inversão, uma sociedade que precisa ser vista não só pelo instrumental da teologia, mas também pelo instrumental da sociologia. Por que não? Eu sugiro um debate aí com o sociólogo Guy Debord, por exemplo, que condena a sociedade onde a aparência se torna a essência das pessoas e o homem virou um produto de si mesmo. Eu vou no shopping center, não agora que ninguém está indo em lugar nenhum, né? Mas o que tem muito no shopping center são espelhos. Porque as pessoas precisam ficar olhando para elas mesmas, para ver se o cabelo está certinho, se o óculos está no lugar certo, se o batom não saiu, se a roupa está provocante mesmo. Porque as pessoas viraram produtos de si mesmos para serem vendidas no mercado. Então são mercadorias. E é lógico que as imagens são mercadorias. Eu vejo a internet assim. Nas redes digitais, não se está atrás de verdade, né? E as imagens são mercadorias. E o espetáculo é uma relação de pessoas mediadas por imagens. Eu achei muito interessante a colocação do Dr. Marcelo, quando nós pensamos nesses desconstrutores, né, desde Dilthey, que vem desde Heidegger, Dilthey, Gadamer, Paul Ricoeur e outros pensadores que trabalham essa hermenêutica que ela desloca, né? Até então, a hermenêutica, ou seja, a interpretação que se fazia, a leitura que se fazia, ela era você buscando a intencionalidade do autor. E agora não, você busca a intencionalidade do leitor. Quando você buscava a intencionalidade do autor, você tem um absoluto, né? Agora, quando você busca a intencionalidade do leitor, você tem milhões de leitores, né? Ou seja, a subjetividade de cada leitor e a interpretação de cada leitor, ou seja, trazendo isso para a interpretação e também para a construção de percepção de mundo, né? Ou seja, você virou a coisa de ponta cabeça. Daí você sair do ético para o estético, você sair do absoluto para o relativo e transformar o relativo ou o subjetivo, né, de acordo com a minha interpretação, o meu sentimento, a minha interpretação como regra. Daí que a gente vivencia essa hermenêutica a partir dessa desconstrução, né? Então, hoje nós vivemos isso, né? Uma forma de interpretar onde você não tem absolutos. É o mundo do fake news, né? Não interessa mais a verdade enquanto verdade. Não existem mais metanarrativas. O que interessa é a verdade que você acha e quer que ela seja verdade. Então, não interessa se a ivermectina cura ou não cura.
Se a ciência diz que ela não cura, não interessa. O que interessa é que eu acho emocionalmente, subjetivamente, que ela cura e pronto, acabou, né? Então, É muito interessante, porque até agora o que a ciência mandava estava certo. Se a ciência diz que Deus não existe, a ciência está certa. Mas agora vivemos um mundo ao contrário, que o eu tem mais certeza do que a própria ciência. você, professor Pedro estava colocando, você viveu num momento em que a religião dizia o que era absoluto. Ela perdeu essa posição no mundo moderno para a ciência que dizia o que era e o que não era, né? Agora nós chegamos aí como o Pedro não gosta de pós-modernidade, ou na modernidade tardia, em que nem a religião, nem a ciência pode dizer o que é e o que não é. É subjetivo. Cada um cria a sua narrativa, a sua verdade, a sua interpretação de mundo. Imagina milhões de narrativas fragmentadas, sem nenhuma âncora para uma metanarrativa. É um mundo fluido, doido, insustentável. Uma forma de expressar também, não é, pastor, Sem a dúvida. sociedade. Exato. Tem aqui Sim, doutor Pedro. Eu queria só fazer uma pontuação no que o Jesus levantou essa questão dos diversos autores e trouxe para nós novamente essa ideia importante da centralidade do eu, de cada indivíduo como centro de todas as coisas. Eu estou me lembrando aqui daquele autor que dizia que o universo tem tantos centros quantos homens nele existem. Então, é isso que o Jesus está falando, milhões de centros de universo, né? O problema é que o que passou a estruturar a vida das pessoas não é o que o Jesus falou, a metanarrativa, ou seja, uma grande verdade. Não, o que passa a estruturar a vida das pessoas é o imanente. Quando eu falo imanente, eu vou esclarecer. Eu estou falando no biológico, no antropológico e no psicológico. Talvez uma sociedade psi seja a que nós estamos vivendo hoje. Mas estruturar a vida com base no psicológico, nas emoções, é impossível. Ninguém estrutura a vida baseada no psicológico. Mas as pessoas estão entrando por esse caminho, por esse campo. Como a crença em Deus não é mais axiomática, né, não é uma crença irrefutável, né, num certo sentido, ou seja, inquestionável, não é uma crença incontestável, existem diversas alternativas. Foi o que Jesus disse, né? Existem diversas alternativas, milhares de alternativas. Talvez esse nosso momento seja um momento em que o esoterismo seja a religião predileta, porque assim como na sociedade pluralista, na sociedade relativista, o esoterismo não está comprometido com nada. Nele cabe tudo. Cabe bruxa, cabe poder dos cristais, cabe o poder das cachoeiras, mas cabe também o poder da leitura do Salmo 23, do Salmo 91. Então, no esoterismo cabe tudo, poder das pirâmides, cabe tudo e não diz nada às vezes, né? Então, esse é o caminho que nós estamos percorrendo. Ouvir o doutor Pedro, não sei por algum motivo, parece que Satanás está a imitar Babel, no sentido que Deus teve que dar várias línguas e dispersar as pessoas. Parece que Satanás está a fazer a mesma coisa, de assim, vou dar uma ideologia para cada um, eles que se virem, aí está toda a gente, cada um aí para o seu lado. Exato. O mundo tal qual nós vivemos hoje, né, e isso não é um pensamento meu, isso já era dito, o pessoal já vinha escrevendo, como eu disse, desde a década, na Europa, desde a década de 60, né, com Francis Schaeffer, por exemplo, a morte da razão, né? A morte da razão é a morte
do método, da ciência, da lógica. E se você tira a razão, você coloca a existência, né? E como Pedro disse, a existência, as emoções, você centrar a vida, estruturar a vida no existencialismo, na existência, arrebenta. Então é um mundo realmente arrebentado, desorientado, fluido, doido e muitos outros adjetivos que a gente nem tem para poder dizer o que nós estamos vivendo nesses dias, né? Nós vamos mudar aqui um pouquinho para a questão da família. Nós recebemos 2 perguntas sobre família que eu achei muito importantes. Acho difícil da gente falar sobre este assunto da forma como foi colocado, mas vamos. Existem igrejas que colocam a família, o casamento, acima de todas as coisas. Seria essa uma forma de idolatria? Como combatê-la? Eu tenho essa percepção numa forma muito sutil, né? Eu fico pensando no Corban. O que era o Corban? Eles não queriam se submeter à vontade de Deus, clara e explícita. Então, eles criaram uma forma, ou uma espiritualidade, que possibilitava eles acomodarem a consciência numa construção deles mesmos, né? Ou seja, Deus disse, olha, você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe. Essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas, por dureza de coração, né, eles fizeram uma outra construção, fizeram um outro caminho, em nome de Deus, como se fosse para Deus, mas não era. Essa é a ideia do Corban, negar a palavra de Deus, a centralidade da vontade de Deus, por um caminho que eu mesmo construí para Deus, como se ele fosse agradável a Deus, né? Então, é assim que eu vejo a igreja, quando ela perde a perspectiva da verdadeira adoração, do verdadeiro culto, da verdadeira relação com Deus, né? Ela começa a criar caminhos alternativos em nome de Deus, aparentemente, né, uma forma de espiritualidade boa e interessante, mas é uma fuga, é um desvio daquilo que Deus pretende, né? O centro do nosso culto, da nossa adoração, é Jesus. Ele é o centro do nosso culto, da nossa adoração. Mas eu chego em algumas igrejas e eu percebo que o centro não é Jesus, é Israel. Eu chego em outros cultos e eu percebo que o centro não é Jesus, é Maria. Eu chego em outros lugares e eu percebo que o centro não é Jesus, é a família. Eu chego em outros lugares de adoração e eu percebo que o centro da adoração não é Jesus, mas é a prosperidade. Então, como eu disse, é como se fosse o Corban. Eu não quero o que Deus propôs, eu crio uma forma alternativa, aparentemente boa, mas não é aquilo que foi proposto por Deus. Não sei se eu consegui me fazer entender. Achei muito interessante. E quando o pastor fala que vê Israel na igreja, será rituais? Será religiosidade? Em que termo é que seria? Hebraísmos, né? Quando você encontra hebraísmos, ou seja, hebraísmos, ritos judaicos, bandeira de Israel. Por mais que eu entenda biblicamente, né, o valor de Israel, Paulo perguntou, mas qual é o valor de Israel?
dos judeus, muito, em todos os casos, porque deles vieram os patriarcas, com eles Deus fez aliança e tal, mas Paulo também vai dizer que dos dois homens, judeu e gentio, Deus fez um novo homem, que é a igreja. Então eu não consigo entender por que você chega numa igreja, tem a bandeira de Israel. Tem a bandeira de Israel, tem aquelas 7 hastes, como chama? Aquelas 7 Candelabro? hastes. Candelabro. Exatamente, que é um símbolo de Israel. Então, se a igreja é cristã, os apóstolos perseveravam, os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão, nas orações de casa em casa. Então, isso é ser cristão. Jesus é o centro da nossa adoração e da nossa comunhão. Mas quando eu chego em alguns ambientes religiosos cristãos, com uma rápida olhada, e principalmente se eu for alheio ao ambiente, quando eu chego eu percebo que Jesus não é o centro daquela adoração. Pela ênfase, pela linguagem, pelos ritos. E isso pode acontecer com a família. Isso pode acontecer com Israel, isso pode acontecer com dinheiro, isso pode acontecer com a saúde, né? Você chega em alguns ambientes que são religiosos, em nome de Deus, de Jesus, mas que o centro ali da adoração é a saúde perfeita, é a família perfeita em outros ambientes, em outros espaços, né? Então, são formas, assim... É quase uma rede social na igreja, não é, pastor? Então é interessante, né? Eu me lembro de uma igreja que convidaram uma promotora para participar do culto. E ela chegou, não estava acostumada com aquele ambiente, e quando ela chegou no ambiente, o pessoal começou a cantar, e Israel, e hebraico. Aí ela virou para a pessoa que havia convidado para a reunião e perguntou, o cônsul de Israel está aqui hoje? Né? O cônsul de Israel está aqui? Eu estou vendo a bandeira de Israel, vocês só celebram Israel, faz Israel, né? O outro também, é engraçado que quem está de fora, né, ele chega, ele percebe o que está rolando, né? Qual que é o centro da adoração. O outro também, incrédulo, né? Nesse linguajar nosso, né? Foi convidado para um culto. E chegou lá, no final do culto, chamou o povo para orar, e o povo foi lá para frente e começou a gritar, pular, cair. E quem o convidou, olhou para ele e falou, e aí? Ele falou, nossa, estou extasiado. É mesmo? Com a bênção de Deus? Não, com a histeria coletiva. Eu nunca tinha visto um negócio desse na minha vida, né? Então, parece. Então, quem está de fora, às vezes, percebe com mais clareza qual que é o centro motivador que faz a roda girar ali naquele ambiente. E, às vezes, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Às vezes, é essa sacralização da família, de uma família idealizada, né? Uma coisa muito mitológica e muito idealizada e real também, né? Pastor, até dentro disso, o que o senhor estava falando, tem ídolos que a gente consegue identificar mais de cara, né? Se a gente pega essas coisas que são legítimas e boas, né, como família e casamento, isso, fica mais difícil essa divisão, né, de até onde é saudável e até onde passa a ser idolatria. Claro, com certeza. Né, que coisa melhor do que a comida? Né? A comida é uma maravilha, né? Uma boa mesa, mas pode se transformar em glutonaria, né? John Piper diz que nós devemos ter cuidado não somente com as coisas negativas e ruins, mas principalmente com as coisas boas, né?
porque elas podem se transformar num laço, né? Doutor Pedro? Vocês falaram da família e do casamento, como ele é tratado em algumas igrejas, e eu fico pensando, depois de ter vivido muito tempo nas igrejas evangélicas, frequentando a igreja, escola dominical e tudo mais, e cultos e reuniões de meio de semana e tal, eu queria só fazer uma pontuação um pouco distante do fato, mas que pode explicar o fato para nós. Quer dizer, vocês já constataram, vocês chamaram de idolatria do casamento e da família. E eu fico pensando, como que isso foi construído? E eu descubro, estudando a história, estudando a sociologia, história brasileira, de que essa visão dos protestantes, ela veio sendo construída historicamente, porque ela é fruto da história protestante, que foi uma história, no Brasil, marcada pela cultura da negação. Sabemos o que não podemos fazer, né? O protestante, ele não bebe, ele não fuma, ele não dança, né? E mais uma série de outras coisas. Somos como protestantes, anticatólicos, né? Talvez por ter combatido o catolicismo lá no período imperial brasileiro, final do período imperial, onde o catolicismo era a religião oficial do Estado, né? Nós também combatemos ou negamos a sexualidade, a participação artística, negamos o incentivo ao lazer, da vida em sociedade. O que sobrou? A família e o casamento, né? É isso que sobrou para nós. Então, o protestante, ele não quer transformar o mundo, ele quer sair do mundo, porque o mundo representa o diabo, as manchas do pecado. Eu falei agora há pouco que o sociólogo Max Weber, ele dizia da afinidade eletiva do protestante com o capitalismo. Ou seja, tanto protestantes quanto capitalistas, lá no seu início do século XVI, eles trabalhavam duro para manter a vida metódica, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Isso virou uma gaiola de ferro, dizia o Weber, de forma que nós nem precisamos mais do protestantismo para estarmos presos a esta visão. Essa visão não é só dos protestantes, ela extrapola, né? E eu fico pensando, qual é a afinidade eletiva do protestante brasileiro com a cultura? Porque cinema, zero. Teatro, zero. Artes plásticas, zero. Literatura, um pouquinho. Mas quem se dedica à literatura é visto assim com os olhos arregalados, né? E também não se vende muito. Na música tem muita produção, mas Deus me perdoe dessa produção, viu? É pior do que o sertanejo universitário, às vezes, sabe? Não forma nunca, tal sertanejo universitário, não forma nunca para a gente deixar de ver. Nós, protestantes, sacralizamos algumas manifestações artísticas, por exemplo, a música e a literatura, mas demonizamos ou satanizamos a dança, a moda, o cinema, o teatro. Então, nós temos dificuldade em lidar com o corpo. Corpo, para nós, lembra a figura de sexo ou de porrada. Então, tem que se evitar. Ora, eu acho que nós nos tornamos assim um lugar propício para o crescimento da profissão de psicanalistas, para poder cuidar dos evangélicos, sabe? Só para vocês terem uma ideia, eu fico pensando que tocar atabaque dentro da igreja, eu nunca vi. Jamais foi aceito pela identificação do atabaque, do instrumento, com a macumba ou com os cultos de matriz africana. Mas nós tocamos no piano, né? Nós tocamos no piano, as músicas de Mozart, por exemplo, que tem muitas nos nossos inários, sem lembrar que o Mozart vivia bêbado.
compunha nos prostíbulos e cercado de meretrizes, né? Ou seja, percebe o tanto que a nossa cultura é complicada, o que sobrou? Eu vejo nas diversas igrejas que eu vou o mesmo padrão de música, pobre. Às vezes alguém me diz, mas foi inspirada por Deus. Bom, então aí ficou legítimo, a esculhambação fica legítima, sabe? E eu acho que Deus tem bom gosto, sabe? Teatro, por exemplo, puxa vida, nós não temos nada disso. Nós estamos numa cultura de negação. Só sobra casamento e família. O resto na lata do lixo. Essa relação com a cultura é muito difícil mesmo. Como o Pedro colocou, a gente tem muita dificuldade, muita coisa para poder realmente o desencantamento, né? Essa afinidade eletiva que não é intencional, né? Por isso que se chama afinidade eletiva. O Weber pega esse termo do Goethe. Ninguém faz isso intencionalmente, mas por afinidade acaba uma coisa impulsionando a outra, né? Agora, a nossa história, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim, a nossa história protestante brasileira, ela é relativamente jovem. Se a gente olhar para outros países de tradição protestante, como Holanda, o próprio Estados Unidos, né? E outros países, as coisas acontecem com muito mais rapidez e com muito mais agilidade, né? A teologia reformada holandesa, ela tem uma produção muito, mas muito boa mesmo nessa relação da fé com a cultura. No nosso caso brasileiro, eu acho que é um processo, né, lento, mas que tem acontecido e que vai acontecer, e a gente vai acabar assimilando, né, e, quem sabe, construindo coisas boas a partir de discussões como essa e do pessoal também que vai estudando mais e entendendo mais essa relação, né? Abrir os nossos olhos, não é, pastor? Fazer aqui esta questão. O relacionamento conjugal é algo bíblico e agradável aos olhos de Deus, mas a proporção que é dada no tempo da espera na juventude a essa área é muitas vezes pesada e gera expectativas utópicas. Essa pressão da sociedade pode trazer falsas buscas. Como perceber que essa espera se tornou uma idolatria? Quando eu penso nessa questão, né, eu penso assim com certo encantamento. Eu acho que, resguardadas as proporções, obviamente, né, quando você não sabe lidar com isso de uma forma saudável, mas eu pessoalmente, né, eu acho muito interessante esse sonho. O sonho de casar, o sonho de construir uma família, a esperança, né, embora saiba que o mundo mudou, né, que isso hoje não é mais tão palpável, tão concreto quanto na minha época. Na época do Pedro, nós casamos relativamente jovem, né? Ou seja, na nossa época era muito mais presente essa decisão, transformar esse sonho numa realidade, né? Eu não gosto muito da coisa exacerbada, patológica, mas da esperança, do sonho, da beleza de encontrar alguém, né? Eu acho isso encantador. Eu gosto da ideia de você, sabe, sonhar mesmo, de encontrar uma pessoa que vai viver com você, que você vai compartilhar a sua vida,
sonhos, com quem você vai ter filhos, com quem você vai formar uma família, vai batalhar a vida junto, vai passear junto. Eu acho assim espetacular. Eu me sinto romântico nesse aspecto. Eu gosto desse sonho, embora entenda que o tempo presente ele tem desconstruído isso também. Cito aqui o Ricardo Barbosa, né, de Brasília, que nessa liberação geral da sexualidade, essa vivência livre, né, o sexo livre, vamos dizer assim, essa idolatria, essa Afrodite ressuscitada, esse amor erossexual exacerbado, livre, dominante, em que os meninos já começam a ter uma vida sexual ativa com 11, com 12 anos, isso rouba esse sonho, né, de encontrar alguém, de formar uma família, de ter um lar, que eu acho lindo, maravilhoso, extraordinário. Eu acho, né? Agora, caso não encontre, não é o fim do mundo. Isso não é o centro da vida e da existência, né? Mas o sonhar, o desejar, o querer encontrar alguém para partilhar a sua vida, para construir coisas juntos, eu acho maravilhoso, eu acho extraordinário. Pastor, nessa questão, será que isso que a gente vive hoje tem um pouco a ver com a nossa tendência de se acomodar em extremos, assim? Hoje a gente se acomoda no extremo de esperar e responsabilizar uma espera eterna por uma perfeição, ou a gente se acomoda no extremo desse liberalismo que o senhor colocou de querer fazer tudo, e às vezes não conseguir chegar num meio termo ali de assumir responsabilidades nossas, mas também... Segundo um colega nosso, meu e do Pedro, trabalha no UFG e trabalha muito essa questão de idade, né? Ele estava dizendo que o pessoal esticou a adolescência agora, né? A adolescência chegou aos 25 anos de idade. Então, os jovens da nossa época, com 25 anos, que já éramos adultos, maduros e já assumindo responsabilidade, o pessoal chega hoje nos 25, 30 anos, são adolescentes, né? Eles ainda têm uma precocidade sexual, mas não têm precocidade na responsabilidade, né? E assumir um relacionamento hoje, não tem uma construção de relacionamento que seja uma coisa fácil. Ela demanda muita renúncia. E nesse mundo de hoje, né, nós estamos falando aqui autocentrado, egocêntrico, pessoas mimadas, frágeis emocionalmente, é muito difícil. O pessoal tem muita dificuldade realmente de assumir responsabilidade, de dar o passo aí de ser responsável, né? Doutor Pedro, quer dizer alguma coisa sobre essa questão? É melhor ficar na casa do papai e da mamãe, né? E tendo uma vida sexual livre. Então, pessoal... Eu estava ouvindo Jesus aqui e fiquei pensando o tanto que construir um relacionamento é coisa difícil. O Zygmunt Bauman, o sociólogo infelizmente falecido há 2 anos atrás, o sociólogo polonês, né, judeu polonês, viveu na Inglaterra, professor lá, autor de dezenas, quase uma centena de livros, muitos publicados no Brasil, autor da expressão conceitual modernidade líquida. Ele falava que um jovem da universidade conversava com ele e falou sobre as amizades que ele tinha, e o jovem falou para ele que tinha 500 amigos. O Zygmunt Bauman, já com 86, 87 anos, ouviu aquela
ouviu aquela frase do aluno e ficou pensando, mas como? Ele não tem 22, 23 anos e tem 500 amigos, eu tenho 86 anos e não cabe nos dedos de uma mão a quantidade de amigos que eu tenho. Aí ele começou a refletir sobre o que o jovem estava dizendo sobre amizade e o que ele entende por amizade. Obviamente, eles estavam pensando em coisas diferentes. Ser amigo para aquele jovem lá na Inglaterra não era a mesma coisa do que ser amigo para o Zygmunt Bauman, um homem de 86 anos, porque ele diz, os 500 amigos que ele tinha, amigos de Facebook, você se desconectava, que a coisa mais importante dessas amizades é o teclado de desconectar. Só com essa atitude, né, com esse exercício de pouco esforço, você desconecta desse amigo, passa a ter 499 amigos. Mas amanhã entra mais um e volta a ter os 500, ou até mais. Mas não é a mesma coisa. Esse amigo desse outro amigo. Estão falando de coisas diferentes. Então, o Zygmunt Bauman fala, construir relacionamentos é uma coisa difícil. Os jovens não estão sacando isso, não estão percebendo. Construção de relacionamento, quer seja conjugal, a pergunta é no lance conjugal, né? Que eu acho que o enfoque da pergunta vai para a questão sexual também, né? Porque existe toda uma expectativa, né, no sexo permitido só pelo mundo do casamento, né, só depois do casamento e tal. Mas eu penso que essa sociedade centrada no eu, líquida, do espetáculo, ela fez da questão sexual também, assim como de outras questões, uma coisa banal, a banalização do ato sexual, que se converteu num esporte ou num passatempo. Não tem mais importância do que tem a ginástica ou a prática de um esporte. E quem denuncia isso e anda preocupado com isso não são evangélicos, nem cristãos, nem gente ligado à igreja, mas é gente ligado ao mundo da sociologia, né? Essa expressão é de um sociólogo preocupado com essas novas relações, o que ele chama de sexo light, sem amor, sem imaginação, que desafoga uma necessidade biológica, só isso. E para os crentes a coisa ainda é pior, porque traz uma baita de uma culpa, não é? Às vezes eu fico pensando que aquele monge da igreja ortodoxa, Nikolai Steinhardt, ele fala assim, nós precisamos ressuscitar um princípio de Freud, dos estudos de Freud, que é a sublimação, e tratar desse princípio com o nosso povo. Ou seja, vamos sublimar essa questão. Vamos falar menos dessa questão, falar que eu falo é tratar da questão como se ela fosse imperativa. Imperativa. Jesus falou na adolescência esticada para 25 anos. Eu acho que está esticada para 29 anos, 30. Com certeza, sabe, Jesus? Para algumas classes sociais, a adolescência está lá para 29 e 30. Né? A fase adulta não chegou ainda como chegou para nós aos 22, 23 anos. Né? Aconteceu para mim, por exemplo. Mas essa configuração de mundo traz uma série de desafios para nós. Talvez sublimar essa questão, quando eu falo na questão cultural, por exemplo, que pesa para mim, acho que nós teríamos que ter os nossos, não só os evangélicos, mas os jovens, de uma forma geral, envolvidos, sublimando essa questão sexual e envolvidos com teatro, com cinema, envolvidos com produções artísticas, com dança, não é? Quem sabe seja esse o caminho, ao invés de enfatizar e tentar entender só pela cabeça, né, aqui, pelo raciocínio, e tentar controlar todo o ser pelo raciocínio. Quem sabe o caminho é a sublimação. Eu vou pegar no gancho do que o Dr. Pedro está a falar para fazer a questão sobre a profissão.
Levando em consideração que atualmente o chamado emprego dos sonhos é um ídolo na nossa sociedade, como é possível compreender um chamado profissional de Deus, correr atrás dessa profissão para a qual Deus me chamou e empreender esforços para dar o meu melhor nela sem tornar ela um ídolo na minha vida? O Pedro falou muito da questão, né, da formação do capitalismo, a centralidade do trabalho, que nessa afinidade eletiva do protestantismo com o capitalismo, uma coisa casa com a outra. Todos os economistas clássicos, eles trabalharam a importância do trabalho, né, para a sociedade, para a construção de riquezas, para a construção de bens e serviços. Mas nós precisamos entender que, nesse aspecto, o mundo mudou também, né? O mundo mudou. Essa ideia do emprego formal, do emprego formal que você vai desenvolver até a sua aposentadoria, isso mudou, né? Como muitas outras coisas mudaram. Por isso que a Europa vive uma crise muito grande em relação à aposentadoria, porque é uma sociedade envelhecida e a população economicamente ativa que sustenta essa aposentadoria, essa população economicamente ativa não está encontrando o emprego formal, porque não existe mais o emprego formal. Por isso que você tem, na Espanha, outros lugares, 25% de desemprego, e os filhos formam nessa perspectiva fordista, né, da divisão da vida em formação, trabalho e aposentadoria. O indivíduo vai nessa perspectiva, só que ele forma, não consegue trabalho e nem consegue aposentar e vai morar na casa do pai e viver da aposentadoria do pai. Então, o mundo mudou nessa perspectiva, essa centralidade do trabalho, do emprego, isso tomou um novo rumo, uma nova dinâmica. Então, eu penso assim, como cristão, como servo de Deus, nós valorizamos muito a questão da vocação, né? A vocação, o chamado. Eu, por muito tempo da minha vida, fui professor, o Pedro é professor, temos amigos professores que não precisaram fazer medicina para poder criar os seus filhos, que não precisaram fazer engenharia para poder criar suas famílias de uma forma digna, honesta e íntegra. Então, eu me apego muito mais hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, em que esse emprego formal está desaparecendo, eu me apego muito mais à ideia da vocação. É fazer aquilo, né, que eu me sinto chamado para fazer, com dons e talentos, independentemente do que eu vou ganhar. Independentemente se aquilo vai me fazer rico, se vai me dar visibilidade diante da sociedade ou não, que eu acho que é uma frustração muito grande para um ser humano gastar a sua vida fazendo uma coisa que ele não tem vocação para aquilo, né? Eu acho que existe uma grande realização, não no dinheiro, não na visibilidade, não nos aplausos da sociedade, mas eu acho que na realização daquilo que você faz. Eu amava ser professor, né? Embora o dinheiro fosse bem curto, mas eu estava super feliz. Construí a minha casa, eu me lembro que o Pedro também construiu a casa dele sendo professor, construí a minha casa sendo professor, passeei todos os anos, né, em período de férias com os meninos, sendo professor. Então, eu acho que a questão da vocação, né, de fazer jus aos dons e os talentos que você recebeu da parte de Deus e aplicar
naquilo que flui, que te dá alegria, que te dá felicidade, independentemente se você vai ser um cara rico ou não, eu acho que é de fundamental importância. Então, eu chamo aí a ideia da vocação. Doutor Pedro? Eu me lembrei, Jesus, eu me lembrei aqui daquela poesia, vamos dizer, do Martin Luther King, né? Sobre o que a gente vai fazer na vida, em termos de desempenhar uma profissão, alguma coisa, né? Ele diz mais ou menos assim: se não puderes ser uma árvore plantada no alto de uma montanha, sê um graveto no vale, mas sê o melhor graveto de léguas em derredor. Se não puderes ser um sol, sê uma estrela. Se não puderes ser um caminho, sê uma vereda. O valor não se mede pelas dimensões. Seja o que fores, que o sejas profundamente. Muito jóia, Pedro. Legal. O Martin Luther King, a gente sabe quem foi, um pastor batista, né? Morreu antes da hora, eu digo assim, porque foi assassinado, assim, foi uma vida interrompida, mas foi uma vida completa. A gente acha que a vida completa ela tem que começar no nascimento e terminar na velhice, mas não é verdade. Jesus morreu com 33 anos. A mesma coisa aconteceu com um tanto de santos da igreja e fora dela com outras tantas pessoas. Então, a vida de qualidade, para nós que somos cristãos, eu não falo a partir da ciência, mas como cristão, a vida de qualidade é expressa no Novo Testamento como vida eterna. Vida eterna no Novo Testamento é uma vida de qualidade, não uma vida sem fim. Então, é a vida de qualidade que Deus nos dá. Como disse o Jesus, Deus nos deu talentos, nos deu dons, nos deu a vida. E o que quer que a gente faça, isso feito dentro do padrão divino, do chamado divino, está completo, né? Não precisa de complemento nenhum. Então, eu também compartilho dessa ideia. Acho que nós estamos vivendo um período de muita dificuldade para trabalho, mas, ao mesmo tempo, um momento de criatividade. Derek Way é um autor americano que conta que a música techno, ela iniciou nos Estados Unidos, em Detroit, quando um jovem olhou pela janela e viu a empresa de automóveis que ele deveria trabalhar no futuro, porque o avô trabalhou lá, o pai trabalhou, mas estava fechada a indústria, foi para a China. Ele viu a indústria fechada e aí então ele viu que a vida dele estava em cacos, em pedaços, fragmentada. E ele então se volta para a música e faz essa música de fragmentos, de pedaços, que ganhou o mundo inteiro. Isto é a imaginação que Deus nos deu. Acho que nós estamos longe da imaginação, sabe? Porque estamos presos muito em dogmas, presos em métodos, né? E aí a imaginação não flui. Volto a dizer, onde está o cinema que, do ponto de vista evangélico, não do evangelho, até é difícil falar em evangélico, porque essa é uma expressão maculada, sabe? Eu tenho até medo de falar que sou evangélico, porque eu não sei nem o que as pessoas estão pensando sobre evangélico, sabe? Porque o que eu ando pensando não anda bem, não, sabe? Porque é uma imagem muito ruim. Então, mas quero dizer, o cinema, as artes plásticas, a pintura, a escultura, o teatro, é uma hora de colocar a imaginação no campo da prática humana, de inventarmos as coisas, de criarmos as coisas, de trilhar caminhos diferentes. Façam diferente, não ande pelos mesmos caminhos. E essa igreja é uma igreja de juventude que dá orgulho para a gente, né? Tem tanta gente boa aí e tanta gente colaborando com o evangelho, usando os meios de comunicação como hoje para coisas boas, né? Ok.
Extraordinário. Muito, muito, muito obrigada. Nós mais uma vez ficamos com perguntas por responder, já passamos do horário e sabemos que a gente ficaria aqui a noite inteira, mas não dá, não é, pastor? Um muito obrigada a todos, obrigada ao Jorge, à Michelle, ao pessoal que esteve aqui no audiovisual, no som, no louvor. São muitas pessoas envolvidas que vêm, que vão, que tomam os cuidados para podermos também fazer um momento destes que não está fácil, de manter as distâncias, de ter todos os cuidados protocolares. Mas muito obrigada a vocês todos que assistiram. Muito obrigada ao Dr. Pedro por estar mais uma vez presente. Tem sido assim muito abençoador no nosso meio. Sempre que nós fazemos um desafio para ele, está lá e responde sempre de uma forma que nos faz pensar ainda mais sobre o nosso conceito de ser cristão, de ser evangélico, tudo isso que nos dá os rótulos. E mais uma vez, obrigada ao pastor Jesus por estar aqui connosco. O pastor realmente é o nosso pai dos jovens, nós sentimos muito isso. É um privilégio, é um prazer ter o pastor Jesus do nosso lado e poder ouvi-lo. Eu queria que o pastor fizesse uma oração para nós encerrarmos e após a oração o culto fica encerrado. Senhor, muito obrigado por esses momentos aqui juntos, por essa liberdade que o Senhor nos dá de compartilhar, de partilhar, de repartir, ó Deus, as indagações, as inquietudes que esses meninos e meninas vivenciam nesse mundo tão conturbado. Sempre foi, o Senhor Jesus diz que o mundo é um mundo de aflições, mas como é bom estarmos aqui juntos, tratando dessas questões. Obrigado pela vida da Inês, do Jorge, de toda essa mocidade. Muito obrigado pela vida do Pedro, que o Senhor tem dado graça, sabedoria, ó Deus, para poder ser farol e luz, não é, nesses momentos de trevas. Vivemos no Brasil em dias tenebrosos, dias de trevas realmente. Então, obrigado pela vida dele, da família dele, que o Senhor possa sustentá-lo, e aos nossos jovens, que o Senhor possa guardá-los, iluminar o entendimento e conduzi-los sempre debaixo da tua graça. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.